Bom dia meu amigo, você tá joia? Bom dia amiga, bom dia. Vamos lá, sexta-feira, sextou, né? E nós estamos onde? Estamos por aqui, bom dia João. Estamos aqui no Thanks God Everyday, mais um dia, sexta-feira, para encher nosso coração, bom dia, encher nosso coração das coisas do alto, das coisas que realmente importam, né? Das coisas que realmente interessam. Vamos ler aí mais uma vez Mateus 6, versículo 24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon, né? Bom dia, amiga, bom dia. Não podeis servir a Deus e a mamon. Essa passagem, ela incomoda muito, né? Incomoda muito e, na maioria das vezes, nós temos uma interpretação, recebemos, né? Uma interpretação humana, né? Uma interpretação equivocada desse versículo. Isso pode, muitas vezes, ter trazido para nós essa passagem junto com outras clássicas, como, por exemplo, do famoso jovem rico, né? E outras tantas do camelo lá, da agulha. Todas essas passagens, elas foram usadas de forma, vamos dizer, humana, né? Para não falar coisa pior. Humana e não por revelação, para nos ensinar a respeito do dinheiro. Aqui nós temos dois problemas, né? Quando tem uma orientação errada como essa, né? Primeiro, a orientação errada nos leva a não desejar algo que é de Deus. Fala, André, mas o dinheiro é de Deus? Sim, tudo é de Deus. Tudo que não é Deus depende de Deus. Tudo que não é Deus foi criado por Deus, né? Então só ele não foi criado, né? Mas todo o resto foi criado, e o dinheiro também. Ele é de Deus, né? E uma outra situação é que nós erramos o nosso alvo, né? Isso é muito sério, né? Bom dia, Geida, seja bem-vinda. Erramos o nosso alvo quando nós ficamos preocupados com o mal do dinheiro, e nós erramos o alvo muito feio, porque qual que é o alvo na verdade? O que essa passagem inteira fala, né? Então, ele, na verdade, até sugiro, né? Já sugeri, mas vou repetir aqui, que vocês façam o que eu fiz, né? Estou fazendo, né? É realmente meditar em cima dessa passagem. Não só desse versículo, não pegar esse versículo e, presta atenção, não vamos comprar a interpretação de outro homem. Não vamos comprar a interpretação de outra pessoa, né? Vamos comprar e receber só a interpretação divina, que é o rema, que é a revelação. Bom dia, bom dia. Muitas vezes nós pegamos a interpretação de uma pessoa humana. Se é para errar, então que eu erre com os meus próprios pensamentos, né? Mas vou pegar a interpretação errada de um outro homem que, em nome de Deus, pode estar enganando, né? Não por maldade às vezes, mas pelos seus próprios bloqueios, né? Então quando um líder, né, por exemplo, começa a falar errado do dinheiro, começa a falar que o dinheiro é mal, que tudo isso aí, na verdade ele está falando não da palavra revelada, ele está falando dos seus próprios bloqueios. Então um líder religioso, por exemplo, que tem um bloqueio de paternidade, que tem um bloqueio de não merecimento, bloqueio de culpa, ele conhece ali a palavra e sobe, né, ali no púlpito e vai falar. O que ele fala? Ele fala dos seus próprios bloqueios. Só que nem ele, talvez, com certeza, não tem revelação disso. Então nós precisamos buscar essa revelação, né, de saber que quando uma pessoa está falando uma coisa que não é o que a palavra diz, ou então está pegando só literal e explicando ali só a interpretação de texto, nós precisamos estar na conexão com Deus. E essa conexão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, que na hora eu escuto alguma coisa e não bate muito bem o som com a imagem, eu penso, mas puxa vida, não é bem isso, não estou sentindo bem isso. Então onde que você vai nesse momento? Ao invés de discutir com homens, ou ao invés de comprar a fala de um homem, eu vou na fonte. Eu vou na fonte, eu vou me lavar na fonte, eu vou buscar revelação na fonte. E eu posso falar sinceramente com o Espírito Santo de Deus: Espírito, vem em meu socorro, porque esse líder que eu respeito falou tal coisa. A tua palavra está escrito assim, mas eu estou incomodada. E então vem então com o seu óleo, né, com um óleo que entra até nas entranhas, em tudo, entra em mim e traz para mim a revelação. Eu não quero ser enganada por homens, eu não quero ser enganada pelos meus próprios
próprios bloqueios, mas eu quero ter acesso, né, direto à informação da fonte. Todos nós podemos e devemos ter esse acesso direto na fonte, para a gente não ficar, isso é muito grave, debaixo da orientação de bloqueios de outros seres humanos. Isso é muito complicado, porque às vezes nós podemos passar uma vida inteira repetindo, inclusive. Então eu recebi a orientação de um homem também, ou de uma pessoa, mulher, qualquer que seja, pessoa bloqueada, essa pessoa me passa as interpretações dela baseado nos seus próprios bloqueios. Eu acolho isso no meu coração e eu passo para outras pessoas. Olha só que louco, foi assim que o povo de Deus ficou escravo no Egito por 430 anos, passando de geração em geração. Então que isso tudo acabe em nós, né? E que a gente não passe isso pela frente, mas muito pelo contrário, que é esse que é o chamado. Que nós sejamos então, nessa geração, portadores de uma outra mensagem. Mas não é um outro evangelho, é o próprio evangelho, mas não mais com os bloqueios, mas a revelação direto da fonte, né? Então é nosso papel buscar essa revelação de Deus, e Deus dá, porque a palavra de Deus diz que é o que pede sabedoria, Ele dá sem medida. Então nós vamos diante de Deus e pedimos a Deus direto da fonte. Não existe mais nada entre nós e Deus. Que coisa louca isso, né? Então nós não precisamos mais de nada nem de ninguém para trazer interpretação, para trazer uma oração. Eu fico tão triste de ver algumas pessoas que para fazer uma oração precisam de uma outra pessoa, para buscar uma revelação precisa de uma outra pessoa, para buscar um entendimento precisa de uma outra pessoa. E na verdade não existe nada entre nós e Deus. Jesus já falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então os três em uma única pessoa está direto conosco. Jesus veio justamente para isso. Quando falo o véu se rasgou, é porque não existe mais separação, não existe mais necessidade de ninguém a não ser do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe mais nada entre nós e Ele, a não ser nós mesmos. A não ser nós mesmos. Porque muitas vezes a nossa crença, muitas vezes crença religiosa, diz que eu preciso de fulano, de cicrano, de determinada figura de autoridade. Não, nós não precisamos. É claro que é muito bom eu ouvir uma palavra ungida de alguém, é muito bom eu participar de uma oração liderada por alguém, sim, isso é muito bom. Mas se essa for a minha comida de todos os dias, eu estou verdadeiramente com problema. Eu estou com problema de dependência de alguém para me ligar a Deus. Que coisa triste é isso. E é por isso que acontece muitas vezes nas igrejas, né, nas religiões, quando cai um líder, boa parte cai junto com ele. Então quando eu dependo de alguém para orar para mim, para trazer a palavra de Deus para mim, para me conectar a Deus, eu estou nessa dependência. Se essa pessoa cair em pecado, né, se essa pessoa cair em pecado, e às vezes acontecem coisas assim que chocam, né, dentro do nosso crivo de moral, né, que choca muito. E o que acontece? Junto com essa pessoa vai uma leva de gente que se dizia estar com Cristo, mas não estava com Cristo, estava com determinada liderança. Então isso é muito sério, isso é muito grave. Ninguém tem a palavra absoluta, ninguém tem o poder de me ligar a Deus e nem de me desligar. Nem de me desligar a Deus. Então se eu fizer alguma coisa, se eu cometer algum pecado, qualquer coisa que seja, bom dia, minha linda. Primeira vez você aqui, que lindo, seja bem-vindo. Nós estamos sempre aqui de segunda a sexta-feira às 7 horas, você é muito bem-vindo aqui. E então se eu preciso disso, eu estou com um problema muito sério. Muito sério. Então a nossa conexão ela é com Deus direta, e nossos irmãos, né, as pessoas que andam conosco nos ajudam nessa caminhada. É bom caminhar junto, é muito bom, mas nós não podemos depender disso. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa e Ele tem trazido para nós revelações da última hora. A última hora. Então nós somos chamados, né, como aqueles trabalhadores da última hora, para levar a palavra de Deus, para levar a verdade, para levar Deus para o coração das pessoas, né? E aí o que nós precisamos primeiro para participar de tudo isso? Nós precisamos limpar o nosso coração. Limpar o nosso coração. Então essa palavra servir a Deus e ao dinheiro durante muito tempo foi trazida para a maioria de nós, como que se o dinheiro fosse realmente o problema. E o dinheiro não é o problema.
O problema é o meu coração. É o meu coração. Então nós temos pessoas que têm muito pouco dinheiro e que tá o tempo todo pensando em dinheiro para pagar as contas, para dar conta, para comprar as coisas. Chegando Natal agora, né? Quem tem filho pequeno já começa a preocupar que tem que gastar com a ceia, que tem que gastar com viagem, tem que gastar com os filhos, e o tempo todo pensando, preocupações. Então nós estamos em novembro e tem gente já sofrendo com as festas do final do ano. Está vivendo no futuro, né? E aí são as preocupações, as ansiedades. A palavra de Deus nesses versículos aqui que nós lemos essa semana fala que são os gentios que vivem assim. Então nós temos os gentios e nós temos os filhos. Nós podemos nos dizer filhos, mas se nós vivemos nas preocupações, na ansiedade, sim, nós estamos vivendo como gentios. Então eu posso ser filho e viver como gentio, né? Então, mas eu posso ser filho e viver como filha. Então o chamado para nós é fazer essa correção no nosso coração, diminuir essa ansiedade, tirar essa ansiedade. A palavra de Deus diz aqui mesmo, né, no final, aqui no versículo 34, fala, Mateus 6, 34. Deixe que o dia de amanhã cuide do dia de amanhã. Cada dia basta o seu próprio mal. O que significa cada dia basta o seu próprio mal? Todos os dias nós temos desafios. Todos os dias, enquanto Jesus não voltar, todos os dias nós sofremos o mal daquele dia, nós temos os desafios daquele dia. E se eu estou vivendo os desafios do dia de hoje, sexta-feira, e já preocupado com sábado, domingo, com segunda, com uma conta que vai vencer lá no dia 20, eu não estou fazendo o que a palavra manda. O meu coração está servindo a Mamon, porque é Mamon que me chama para preocupar com dinheiro o tempo todo. Ah, André, nós não temos que preocupar com dinheiro? Não, nós temos que buscar o reino de Deus, porque todas as coisas vêm por acréscimo. E o que é buscar o reino de Deus, né? Buscar o reino de Deus é viver o melhor de Deus. Viver o melhor de Deus e a sua justiça. Levar isso para os filhos de Deus. Quando eu fico agoniada, angustiada, enlouquecida, jogando pedra na lua, de verdade, eu não trago ninguém para viver e ao melhor de Deus. Porque na verdade as pessoas ficam assustadas, né? Principalmente se eu tiver um discurso cristão e ficar vivendo... Minha luzinha apagou, essa luzinha minha tá me pirraçando. Eu ficar vivendo como se eu fosse gentil, quem vai querer o meu estilo de vida, né? Então o nosso chamado nesse tempo agora, um chamado muito forte nesse tempo agora é viver o reino, viver o melhor de Deus, e que as pessoas vendo, testemunhando o meu estilo de vida, que elas queiram esse estilo de vida. E isso não vem com pregação, eu posso até pregar, mas vem principalmente com testemunho de quem vive o reino neste tempo. Ontem falamos muito sobre a minha capacidade e o potencial de Deus. Se eu tenho sonhos grandes em meu coração, se eu sonho em alcançar muitas coisas, muitas pessoas e fazer uma coisa grande, se esse sonho meu é grande e chega a queimar no meu coração, pode ser sim, é bem provável que seja um chamado de Deus, um propósito de Deus no meu coração. Mas se eu estou tentando fazer com a minha capacidade, eu deixo de focar no reino e eu estou vivendo como um gentil, tentando dar conta com a força do meu próprio braço. Aí eu estou focando na minha capacidade. Qual é o convite de Deus? Viver o outro lado, viver o potencial de Deus. Se Deus te chamou para uma coisa grande, que seja para um negócio grande, para uma empresa grande, para montar uma coisa grande, ou para crescer muito, liderar muitas pessoas, qualquer coisa grande, montar, não sei, o que você quiser que seja grande, para atingir muitas pessoas. Se Deus colocou isso no seu coração, é bem provável que seja seu propósito. Mas cada vez que eu pego o propósito, o sonho que Deus colocou no meu coração, e tento cumprir isso com a força do meu braço, com a minha própria capacidade, eu estou estragando tudo e vai demorar muito da gente chegar onde nós vamos chegar. Na verdade, Jesus na cruz, bom dia, bom dia. Jesus na cruz disse, está tudo consumado. O mais curioso é que Deus me chama e Deus te chama para uma obra consumada. Já está tudo feito e Ele nos chama para uma obra pronta. E o que nós tentamos fazer o tempo todo? Nós tentamos entregar para Deus o que já está pronto.
Então Deus nos chama para descansar nele, para trabalhar para o reino, mas de forma descansada. E o que nós queremos fazer, mostrar isso. É bem isso que a primeira parte aí dos versículos conta para nós, viver na ansiedade. E Jesus nos chama atenção, olha para o lírio, olha para as aves, presta atenção, já está tudo pronto, eu estou te chamando para uma obra pronta. O Pai sabe do que você precisa. Difícil, isso eu sei que é difícil. Eu falo que é difícil viver isso porque o lado humano nosso é muito forte, quer dominar. Foi muito difícil para mim chegar a entender com o coração, ter essa revelação, né? Deus me mostrava e eu insistia em querer fazer. E durante muitos anos eu vivi numa ansiedade sem fim. Uma ansiedade sem fim. Quando eu vivo numa ansiedade sem fim, eu estou a quilômetros de distância da vontade de Deus para minha vida. Não é isso que Ele quer. Ele quer que eu busque o reino e a sua justiça. E Ele sabe, e Ele cuida, e Ele vai fazer a parte dele. Mas enquanto eu agarrar isso para eu fazer com a força do meu braço, não vai acontecer, porque Deus não vai fazer. Eu vou estar agindo em cima da minha capacidade e não em cima do potencial de Deus. Então agora, o que resta para nós então, depois de falar durante todos esses dias sobre esse assunto, né? Nós estamos desde segunda-feira falando sobre isso. O que nos resta agora, né? Agora nos resta debruçar sobre a palavra de Deus e pedir que Ele nos revele. É o Senhor que vai nos revelar qual é o ponto que eu preciso trabalhar. Senhor, me mostra, né? Me mostra qual é o versículo que faz mais sentido, qual é o verbo, né? Que eu não entendi ainda, que eu não soltei ainda. Qual é a parte aí, então, da minha vida que eu preciso soltar, que eu preciso confiar. Às vezes a gente não confia em relação ao casamento, ao cônjuge, às vezes é em relação ao que vai acontecer com os filhos, às vezes é em relação, muitas vezes, né, em relação ao financeiro, que é o que perturba muito as pessoas. Tem muitas coisas que eu não confio no processo. E eu não quero soltar na mão de Deus. E se eu for diante de Deus com um coração sincero, Ele sim revela onde é que nós estamos atrapalhando o plano dele se cumprir na nossa vida. Deus tem uns sonhos grandes, muitas vezes até te mostrou que sonho é esse. E aí a gente pergunta, mas por que está demorando? Muitas vezes está demorando porque eu estou segurando com tanta força nas minhas mãos que eu não permito que Deus haja da forma como Ele quer agir. Porque eu estou na frente. Então deixa Deus mostrar, eu tenho feito muito isso e sugiro que você permita que Deus mostre o que Ele está querendo ajustar nas nossas vidas, o que está faltando, onde é que Ele precisa tocar, mexer, ajustar, corrigir, e nós vamos ter uma confiança. Ontem eu lembrei uma música que fala: confiar em Deus é viver perigosamente. Mas é esse o convite mesmo. Deus tem chamado todos nós nesse tempo para águas profundas, para viver perigosamente. E nós precisamos confiar. Pedro confiou para andar sobre as águas. Nós recebemos o mesmo convite. E muitas vezes essas águas que nós vamos andar é justamente aquela área da nossa vida que nós não confiamos e por isso nós não temos ainda a vida plena. Quando eu seguro, eu retenho para mim, eu quero fazer meu casamento dar certo de qualquer jeito, eu quero que meu filho siga o caminho de qualquer jeito, eu quero que o financeiro aconteça, eu quero que... Quando eu pego demais para mim, é justamente a área que Deus mais quer trabalhar e que a menos Deus trabalha, porque na verdade eu estou no controle. O convite de Deus é que a gente saia do controle, vá para trás e deixe Ele controlar. Mas essas coisas só Ele pode nos revelar. Eu posso estar falando de um assunto aqui e você tem uma outra coisa que Deus queira trabalhar em você, Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus te mostrar onde é que você está no controle e está agindo em cima da sua capacidade. E Ele está doidinho para agir em cima dessa mesma situação, mas com o potencial dele, que é ilimitado. Coisas muito grandes acontecem e é isso que Deus quer, coisas muito grandes, quando nós deixamos Ele agir no potencial dele e não na minha capacidade. A minha capacidade é bem reduzida. Essa é a tarefa para nós, neste final de semana, para fechar esse assunto, meditar Mateus 6, 24 a 34 e deixar Deus mostrar no seu coração mesmo, assim, daquela forma que chega, vai queimar, onde é que Ele quer agir muito mais e que você, na melhor das intenções,
tem atrapalhado a ação de Deus. Obrigada pela sua companhia, de verdade, muito obrigada. É muito bom estar aqui com você todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã, porque quando eu falo com você, Deus fala comigo e vai reforçando e vai me colocando nesse caminho. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na sua também, eu tenho certeza, e Ele quer fazer muito, muito, muito mais. O tempo agora não é o tempo de ficar pensando em juízo final, em pecado, nessas coisas. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Esse é o tempo onde Deus está. A dispensação certa é Deus está nos chamando com muito amor para fazer essas correções, para nós buscarmos como trabalhadores da última hora quem está por aí perdido. Em um outro momento nós vamos ter o tempo sim do juízo, de tudo que vai acontecer, mas lá não vai ser tempo mais da graça. Este é o tempo da graça e nós somos realmente agraciados por viver nesse tempo. Obrigada pela sua companhia, um beijo no seu coração e até segunda-feira no Thanks God Every Day.